Olá, pessoal! Então, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos iniciar a aula 7, onde será possível aprender como alterar o número de casas decimais na nossa calculadora HP12C. Olha só, e sempre que nós trabalhamos essa questão de números de casas decimais, muitos alunos questionam o seguinte: olha, professor, como eu estou trabalhando aí com valores, com moeda, moeda é sempre duas casas decimais. Não, não é essa a verdade. Tá? Por exemplo, quando nós trabalhamos lá com custo de produção, às vezes o custo de uma bala, né, é centavo de centavo. Então a gente precisa trabalhar ali na disciplina custo com 4 ou até 6 casas decimais. E no mercado de trabalho, olha só, quanto menos arredondamento nós tivermos na formulação, na apuração, né, do nosso custo, mais correto ele estará. Então, nós vamos muitas vezes ter que trabalhar, né, com 9 casas decimais depois da vírgula, ok? Então, pessoal, a calculadora HP, ela trabalha com no máximo 9 casas decimais após a vírgula, que já é uma quantidade bacana, tá certo? E ainda que você deseje visualizar apenas duas casas decimais na calculadora HP, ela sempre estará resolvendo seus cálculos com 9 casas decimais, ainda que no visor apareça 2. Como que você altera então a quantidade de casas decimais no visor da calculadora HP? Olha só, você vai teclar a tecla F, que é a funçãozinha F, a função amarela, e posteriormente teclar essa tecla, você vai apertar o número de casas que você deseja. Por exemplo, supondo que eu desejo então visualizar no meu visor duas casas decimais. Eu vou apertar o F2, tá certo? E assim por diante. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Olha só, eu vou ligar a minha calculadora. Notem vocês que a minha calculadora ela está configurada com duas casas decimais. Eu vou apertar F1. Vai ficar então uma casa decimal exposta. F2, duas casas decimais. F4, quatro casas decimais. F9, nove casas decimais. Ok? Então, a depender do seu desejo, basta clicar F e o número de casas decimais. Ok? Vamos ver então isso na prática com um número, tá certo? Como é que funciona o arredondamento do número na calculadora HP. Supondo então que eu tenha que digitar o número 1.987329801 na minha calculadora. Veja bem, a calculadora HP ela está programada para fazer o arredondamento conforme dita a regra matemática. Então, por exemplo, se eu quiser, tirar esse dígito 1 aqui, todo número que for maior ou igual a 5 passa um número para a casa da frente. Então, se eu quiser eliminar esse número, não vai passar nenhum número para a casa da frente. Então, aqui continua 0, tá? Se eu quiser visualizar só até aqui o 9, aqui também continuará 9, visto que o 0 não é igual ou maior que 5. Se eu quiser parar o meu número aqui, ó, esse 9 vai passar um para cá, esse 8 vai virar 9, tá certo? Se eu quiser eliminar esse 9, o 2 aqui vai virar 3, tá certo? Como o 3 não é maior ou igual a 5, então ele não passa um para essa casa. Então aqui ficaria 3 e assim por diante. Ele faz o arredondamento da matemática conforme a regra matemática. Certo? Então vamos ver isso como que funciona na prática. Olha só, eu vou ligar a minha calculadora e vou digitar o número 1.987328901, Enter.
Quando eu digito Enter, visto que a minha calculadora está configurada com duas casas decimais, apareceu 1,99. Eu vou colocar agora F9, aparece o número completo. F8, 8 casas depois da vírgula. F7, 7 casas depois da vírgula. F6, 6 casas depois da vírgula, e ele vai promover o arredondamento. F4, 4 casas depois da vírgula. F2, 2 casas depois da vírgula, notem vocês que arredondou. E F0, nenhuma casa depois da vírgula. 1,99 então passa a ser 2, tá certo? Então, pessoal, a calculadora ela faz o arredondamento matemático da forma correta e sempre que você for fazer um cálculo aonde as casas decimais são superiores àquelas apontadas no visor, a calculadora ela sempre vai calcular com o número de 9 casas decimais, ainda que você não esteja vendo, tá certo? Muita atenção com os seus cálculos quando você trabalha com custos, visto que nesse momento você precisará então trabalhar com um número de casas maior, ok? Nessa aula então foi possível entender como alterar o número de casas decimais na sua calculadora. Na próxima aula nós vamos aprender como resolver raiz na calculadora e como elevar um número a outro, ou seja, resolver expoente na calculadora. Tá certo? Te encontro na próxima aula. Até lá!